chamou meu coração. Deus Pai, obrigado, Senhor, por Tua graça e bondade, oportunidade de estarmos aqui para Te adorar, Senhor. Fala aos nossos corações por meio dessa mensagem, não nos deixe sair daqui sem sermos transformados, que o Teu nome seja exaltado, que nós possamos, mesmo nessa experiência tão limitada que nós ainda estamos, Pai, possamos ver a Tua grandeza, Pai. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós abra o nosso entendimento para contemplar, Senhor, a Tua maravilha. Que nós possamos sair daqui transformados. Que essa mensagem, ao alcançar outras pessoas, possa mover seus corações em direção à adoração. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Nossa mensagem ela tem como título: Quando o coração descansa no soberano lugar. Nós somos seres criados com necessidades. Não somos completos em nós mesmos, né? Nós temos necessidades. Por exemplo, a sede, a fome. Essas necessidades nos fazem desejar matar nossa sede, matar nossa fome, né? Comer, beber água. Tentar tirar a atenção de alguém que está com sede ou com fome, a atenção dessa pessoa, do que ela está sentindo, nem sempre é fácil. Então, ok? Enquanto essa pessoa não... Eu acho que é a pilha. Deixa só eu... Tu acha que é a pilha? Eu acho que é. Ok, vamos ver se é a pilha. Enquanto nós tentarmos tirar a atenção dessa pessoa das suas necessidades, nem sempre é fácil, porque enquanto ela não achar água para beber, comida para comer, o corpo dela não vai descansar. Se vocês já tiveram a experiência de dormir com fome, não é um sono muito bom, não ocorre um descanso verdadeiro. Por isso queremos matar nossa sede com aquilo que não é água. E isso é um engano. A nossa fome com aquilo que não é pão. Infelizmente isso também é um engano. Nós procuramos essa água que não é a água da vida e o pão que não é o pão do céu. Procuramos no mundo, nas alegrias do mundo, os prazeres do mundo, naquilo que o mundo nos oferece e diz: olha, isso é água, olha, isso é pão. E nós tentamos então matar nossa sede e nossa fome com aquilo que o mundo nos oferece, com aquilo que o mundo diz. E às vezes também tentamos matar essa sede espiritual, essa fome espiritual, com aquilo que a criação de Deus também nos oferece. E isso, às vezes a gente faz até mesmo com coisas simples e coisas boas, como por exemplo, viajar. É bom viajar. Nós procuramos na viagem um descanso da alma. Aquela velha frase, era só o que me faltava. Ou procuramos paz saindo de uma cidade para outra. Não, eu vou para tal cidade, lá eu vou encontrar finalmente, vou resolver meu problema. E muitas vezes nós não identificamos que essa nossa falta, ela ocorre na nossa alma, e que buscar nas coisas criadas e não no Criador nunca satisfará essas necessidades. Não é que nós não podemos comer ou beber, é óbvio que a gente pode beber água e comer comida, mas a nossa alma não precisa de água e comida física. A nossa alma não precisa de uma viagem física. A sede da nossa alma só precisa da água da vida, do pão do céu e do lugar da presença de Deus, que pode ser aqui, pode ser lá. Eu posso viajar de um canto para outro, posso mudar de cidade, morar em outra cidade. Eu não vou resolver o problema da minha alma, porque não são lugares, mas uma pessoa que consegue alimentar a minha alma.
A gente agora vai contemplar, meus irmãos, a visão de um lugar do descanso da alma, de um lugar de um descanso para a alma. E que esse descanso, ele reside diretamente na adoração ao Senhor soberano. E a nossa vida muda de perspectiva. A história muda de perspectiva. O próprio livro de Apocalipse, ele tem esse ponto como um ponto extremamente importante na interpretação do livro. Porque é a partir desse ponto que nós vamos olhar o restante de todo o livro, sabendo e nunca esquecendo que alguém está sentado no trono. E o trono não está vazio. Essa é a grande visão que nós vamos ter. Ela que fará o povo de Deus descansar em todo o resto do livro. É essa visão que deve fazer a tua alma descansar em todo o restante da tua vida, das tuas lutas, das tuas escolhas. É essa visão que deve permear a adoração da tua vida, o motivo da tua vida, a maneira como você vive. Abram suas Bíblias lá em Apocalipse capítulo 4. E nós vemos então João dizendo, no verso 1: depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ele viu uma porta aberta no céu. Ele então ouviu a primeira voz como de trombeta, aquela voz que no capítulo 1 ele identificou como sendo a voz de Cristo. E essa voz estava então vinda da porta aberta e dizendo: suba aqui, que eu te mostrarei o que acontecerá depois destas. Primeiro vamos pensar nessa porta, meus irmãos. Essa porta no céu, ela nos faz lembrar algumas coisas interessantes do Novo Testamento. Mas a princípio, o mais estranho é você ver o céu e uma porta no céu. Se eu quiser ir para o céu ele é muito extenso. Qualquer lugar que eu pegar um foguete e subir, eu vou para o céu. No entanto, aqui ele nos diz que esse céu tem uma porta. A porta do céu. Quando nós pensamos então em porta, a gente precisa refletir um pouco na teologia joanina, que é a teologia de João. E João então, ele fala a respeito das portas, que Cristo dão a elas o significado. João 14,6 tem uma verdade interessante quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sendo o caminho, sendo o único caminho que leva a Deus, Jesus é esse caminho. Mas com relação à porta, ele é mais específico. Em João capítulo 10, versos 7 a 9, ele diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, Jesus diz isso. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Meus irmãos, essa porta está aberta no céu. Essa porta é a única porta na qual você pode acessar o céu, acessar a eternidade. Jesus é a porta. A voz de trombeta é a voz do Supremo Pastor que nos chama. É a voz daquele que não é o salteador, não é o falso mestre, não é o falso profeta, não é a voz do diabo, é a voz do Supremo Pastor dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Esse é o chamado do Supremo Pastor. Se você está aqui me ouvindo e você ouve a voz dele, e essa voz queima no teu coração, você está ouvindo a voz daquele que te chama de ovelha, daquele que te chama: vem para a porta que está aberta. Essa porta, ela exige negação de si mesmo, porque essa porta ela é estreita. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que o encontrem. A porta, ela é estreita. Ela é estreita porque ela exige de você negação. Ela exige de você negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. Jesus disse que aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. E aquele que perder sua vida por amor de mim, a ganhará. O mundo acha que vive a verdadeira vida. O mundo acha que está vivo. Mas a Bíblia diz que o mundo está morto em seus delitos e pecados. A cegueira espiritual do mundo nos oferece no mundo água e pão, que não matam a sede, que não tiram a fome. São apenas enganos. Não é a verdadeira vida. Os jovens buscam no mundo essa alegria. Os velhos buscam no mundo essa sabedoria. Homens e mulheres buscam no mundo a solução para os seus problemas. Mas o que o mundo nos oferece é a porta larga, a porta do conforto, a porta da qual você não precisa fazer nada, porque todos irão acertar a porta larga. Afinal de contas, para você alcançar a porta larga, basta você continuar andando como você está. Basta você continuar indo no caminho que você vai. A porta larga está diante da tua frente. A porta larga, você não precisa fazer nada por ela, porque ela é espaçosa, ela é confortável, ela é larga, ela é fácil. Apenas continue andando no caminho que você vai. Não vire nem para a direita, nem vire para a esquerda. Continue andando do jeito que você vai, com os pensamentos que você tem, com as opiniões que você tem, com os desejos que você tem, e você vai alcançar a porta da perdição. Mas a porta estreita, ela não é assim. Ela exige negar a si mesmo. No entanto, essa porta, ela não está fechada, ela está aberta. E João então diz que existe uma porta aberta no céu. A todos, meus irmãos, é feito o convite. Todos possuem a mesma oportunidade. Deus não faz acepção de pessoas. Mas o problema do homem é que o pecado cega a verdade. Os amores ao sistema do mundo, os amores ao que a porta larga oferece, ao pecado, não faz ele desejar a porta das ovelhas, não faz ele desejar ouvir a voz do Supremo Pastor. Mas sim, ele entra na porta dos bodes, o caminho largo que conduz à perdição, porque afinal de contas, todos nasceram indo na direção da porta larga. A condenação, meus irmãos, não é errar a porta. A condenação é deixar de entrar em uma porta que está aberta no céu. Esse é o pecado. Deixar de entrar na porta que está aberta no céu. E aí, meus irmãos, entramos então nesse verso primeiro com uma informação muito importante. A voz então olha para João, né? A voz fala com João e diz: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. É importante porque aqui nós temos uma chave de interpretação muito importante para o livro de Apocalipse. Essa chave de interpretação, nós vemos ela lá, por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, verso 11. Vamos para lá. Quando João ele vai ver o Cristo glorificado, que nós já vimos essa mensagem, no verso 11, a voz de trombeta fala com João, e João vai virar-se, então ele viu. Não, ele vai então ver o Jesus glorificado. Ele vai virar-se e ver o Jesus glorificado. A voz fala com ele, ele se vira. No verso 11, dizendo: escreva num livro o que você vê, certo? O que você vê. E mande-o às 7 igrejas. E aí ele vai dar o nome das igrejas, certo? Quando nós vamos para o verso 19, nós vemos: escreva, pois, as coisas que você viu, as que são, e as que hão de acontecer depois desta. Vamos lá. Escreva as coisas que você viu, as que são, e as que vão acontecer depois destas. Quais? As que são, certo? Então, o livro de Apocalipse se divide basicamente em 3 momentos: as coisas que João viu,
as coisas que são e as coisas que vão acontecer depois das que são. Certo? Isso é importante. É por isso que no capítulo 4, verso 1, ele diz, logo no início do verso, depois destas coisas. As coisas que ele viu, o Cristo glorificado. As que são as igrejas do Apocalipse. Depois destas coisas que são, a voz chama ele no céu e diz, vem até aqui, pois eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois destas. As coisas que vão acontecer depois das que são. Certo? O Cristo glorificado, as que ele viu. As 7 igrejas, as que são. E as que vão acontecer depois destas. O que ocorre do capítulo 4 para frente. Essa é a grande divisão do livro de Apocalipse. Diante disso, é necessário a gente refletir na forma como nós interpretamos o livro de Apocalipse, certo? A maneira como você olha para o livro. E essa maneira como você olha para o livro vai definir a maneira como você vai, então, interpretar o livro. Basicamente, a maneira de olhar para o livro de Apocalipse se divide em 5 escolas. 5 escolas de interpretação, certo? A primeira escola, você pode até não guardar o nome, não tem problema não, mas eu quero que você guarde a ideia, certo? A primeira escola é conhecida como escola historicista. O que é a escola historicista? Ela entende que o livro de Apocalipse, na realidade, está narrando fatos históricos que estão acontecendo no tempo e estão sendo apontados por meio de linguagem simbólica, mas que está acontecendo na sequência do tempo. Ou seja, as igrejas de fato existiram e elas existiram. O que acontece então com a besta? A besta seria Roma. O que acontece com a queda da Babilônia ocorreria com a queda de Roma. Ou seja, o método historicista, ele tenta encontrar na história, nos livros de história, os fatos que antecederam o período de João. Ou seja, é como se João estivesse no tempo dele, prevendo coisas que aconteceriam logo após a morte dele, por exemplo. Seria mais ou menos assim, dentro da história. Essa é uma escola. A segunda escola, conhecida como preterismo, escola preterista, ela enxerga o livro como uma reinterpretação espiritual das coisas que estavam acontecendo naquele tempo. Para quê? Para exortar o povo daquela época. Então eram coisas espirituais que estavam acontecendo para animar o povo que estava passando situações naquela época. Dessa forma, você precisa então entender as questões espirituais e como aquele povo entendeu aquelas questões, e isso tirar lições para nós hoje. Seria mais ou menos assim que você teria que olhar o livro de Apocalipse, certo? Quando você vai para a escola idealista, ela tem uma visão de que as coisas de Apocalipse não estão relacionadas a fatos mesmos, reais, mas estão relacionadas a uma história contada de verdades espirituais que estão descrevendo uma realidade de vitória espiritual de Deus e do povo de Deus em torno da história. Ou seja, são verdades eternas que estão sendo representadas por meio dessas visões, dessas coisas, e que nós devemos tirar lições dessas verdades, e que não importa o tempo, mas essas verdades sempre vão existir. Isso é uma escola. E existe uma escola chamada futurista, que é a escola que entende que Apocalipse, a partir do 4, ou seja, do capítulo 1 até o final do capítulo 3, era de fato a era da igreja, Do capítulo 4 para frente, é algo que vai ocorrer no futuro ainda. Nós agora estamos na era da igreja, e o capítulo 4 em diante vai ocorrer no futuro, ou seja, tribulação, período da tribulação, e período da vinda de Cristo. Ou seja, nós temos que encarar Apocalipse como se Apocalipse fosse uma profecia para o futuro, não para agora, mas para o futuro. Quando ocorrer a tribulação, o anticristo se manifesta, certo? Então essa é uma visão. E a quinta visão, eu deixei por último e eu dizer por quê. Porque é a visão que eu enxergo o Apocalipse. É conhecido como visão eclética. O que é a visão eclética? É uma visão que ela une, ela equilibra 3 escolas.
preterista, idealista e futurista. Pastor, mas você está falando esses 3 nomes, mas eu nem decorei o que você falou, como é que eu vou saber o que é? Eu vou explicar o que significa isso, o equilíbrio dessas 3 escolas. O livro de Apocalipse é um livro que narra, de fato, igrejas que existiram, de fato, elas existiram, na época delas, João estava se referindo a elas, coisas que aconteceram naquele período, de fato, aconteceram, da maneira como Apocalipse ele narrava de maneira simbólica, de fato aconteceram. No entanto, ao mesmo tempo, existem fatos que ocorreram depois, que ocorrem hoje com a gente, que remontam a questões que Apocalipse também mostra para nós hoje. Mas ao mesmo tempo, Apocalipse tem verdades de coisas que vão acontecer lá para frente também. Ou seja, enxerga Apocalipse como um livro que narrou um fato que aconteceu, um fato que está acontecendo e um fato que acontecerá. O que é isso? Deixa eu dar para você um exemplo. Na época dos pais da igreja, na época dos reformadores, pais da igreja, dos reformadores, eles achavam que o Papa, a figura do Papa, era a figura do falso profeta. Se você olhar as características do Papa, lá na época dos reformadores e da igreja católica, você identificaria Roma como a Babilônia, o Papa realmente dessa forma, você identificaria dessa maneira. Então, se você olhar para os símbolos que João está apontando, e para o Papa e para a igreja católica, você veria isso. De fato, é verdade, é ele. Mas a história passou e Jesus não voltou. Aí você olha para Hitler, aí você diz, Hitler é o anticristo. Se você olhar para as características do que Hitler estava fazendo e do período então ali da guerra, você vai ver, realmente é verdade, o que João está dizendo, ele é. Hoje nós estamos aí desenhando um determinado país, que poderia ser o país que dominaria o mundo. Um país que, se você falar, o YouTube bloqueia. Certo? Está entendendo, né? Será que ele faz leitura facial? Se nós olharmos as características, nós vamos entender que a história está caminhando e diz, é agora. O que é isso, então? O que está acontecendo, irmãos, é que Jesus, ele disse que o tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo, a era da igreja, é a era das últimas coisas, certo? É o último momento antes do reinado eterno do Senhor. É a igreja, é a última era, certo? Jesus disse que a última era, ela iria se aproximar do fim a partir de uma comparação muito pertinente, obviamente foi Cristo quem fez essa comparação, as dores de parto. O que são as dores de parto? As dores de parto são dores que a mulher sente intensamente, e aí ela diz, eita, é agora, aí a bolsa não rompe, aí a dor alivia. Depois de um tempo, volta de novo, com mais intensidade, ela diz, eita, é agora, aí a bolsa não rompe, aí alivia de novo. À medida que a dor vai aumentando, a frequência também vai aumentando, vai acontecendo com mais intensidade e com mais velocidade. Jesus disse que o tempo do fim é como as dores de parto. Cada dia que se aproxima do nascimento da criança, mais as dores se intensificam e a frequência aumenta. Se você olhar na história, então, nós temos, João diz que, filhinhos, guardai-vos dos anticristos, porque muitos falsos profetas, anticristos, têm se levantado. Ou seja, de fato, existem figuras de líderes religiosos, políticos, sistemas que parecem com o falso profeta, o anticristo e a besta. E eles se levantam na história, depois eles caem. Se levanta um mais forte e cai. Se levanta um mais forte e cai. Até o dia em que chegará e que se levantará o anticristo, o falso profeta e a besta. Por isso que eu tenho que olhar para Apocalipse com essa perspectiva. Todas as vezes que ocorre uma grande crise histórica, as igrejas começam a falar disso. Já perceberam isso? Até então ninguém falava disso. Aí começou, eita, a vacina é a besta, é a marca da besta, é a vacina. Eita, é o... Vamos lá, vamos pensar, vamos refletir.
O livro de Apocalipse diz que a marca da besta, ela vai ser uma marca que você vai colocar, mas essa marca pressupõe que você precisa negar a Cristo para poder pôr essa marca. Ou seja, a marca da besta só recebe quem nega Jesus. Certo? Isso tem que ficar muito claro. É o que o texto diz, é claro isso. Se alguém, até agora, alguém mandou você ser vacinado, e na hora que você estiver vacinando lá, negar Jesus na hora da vacina, ninguém manda você fazer isso. Então, não é a marca da besta. Mas precisamos entender o seguinte: quando existem países que estão começando a dizer, só entra aqui se for vacinado, o que é que eles estão querendo dizer? Você precisa marcar seu corpo para você ter o direito de ter comunhão com a gente. O que é isso? Não é a marca da besta, mas é um ensaio. O mundo está ensaiando para o sistema que virá. A Bíblia diz então que a economia será controlada por um homem só. Você só vai comprar e vender se você tiver a marca da besta. Hoje todo mundo aqui, na sua mão você está com a sua conta do banco. O seu dinheiro é todo virtual. Se uma pessoa dominar a máquina bancária do mundo, domina o teu dinheiro, você não compra ou não vende se o cara não deixar você fazer isso. É o anticristo? Não. Mas você está entendendo que são coisas que parecem estar contratando os atores, montando o cenário? Você percebe isso? É sob essa perspectiva que nós devemos olhar o livro. Não é tentando achar quem é o anticristo. Agora eu sei quem é fulano. A igreja fez isso e errou todas as vezes. Então a gente tem que fazer isso. Descanse, meu irmão. A gente vai trabalhar o livro de Apocalipse, você vai ver. O nosso trabalho não é derrubar governos. Não é isso. Nós não fomos chamados para destruir a marca da besta. Nós fomos chamados para pregar o evangelho e morrer pelo evangelho. Ponto. É isso que nós somos chamados, para isso. Que Deus nos encontre fazendo isso. Mas o mundo está preparando o seu sistema. Por que eu não vou conseguir derrubar? Porque está profetizado, meu irmão. E esse capítulo, ele é essencial para você entender isso. Porque não é uma guerra de braço. Por isso que esse capítulo, e por isso que eu passei para você essa visão aqui das interpretações, porque ela é muito importante para você entender o que vai vir depois. Os selos, as taças. É importante para isso. Porque aí você vai começar, rapaz, ao invés de você perder tempo tentando identificar quem é o terceiro cavaleiro do Apocalipse, você vai começar a olhar e dizer, rapaz, eu não sei quem é o terceiro cavaleiro, mas eu sei o que ele quer dizer e estou vendo o ensaio, o cenário sendo montado. Estou vendo isso. Meu Deus, o cenário está sendo montado. Ai. Não. O capítulo 4 diz para você que existe alguém sentado no trono. E que nada que ocorre no restante do livro inteiro não ocorre se quem está sentado no trono não diga, vá. Aconteça. Eu permito. Eu guio. Por isso que esse capítulo ele é tão importante para a compreensão do livro todo. E para o descanso do meu coração e do seu coração. Então para de ficar na loucura da teoria da conspiração. Porque, meu amigo, imagina uma coisa. Se tu descobrir o nome do anticristo agora, fazendo viagem da maionese, da teoria da conspiração, tu vai fazer o que com essa informação? Nada. Eita, o anticristo caiu. Foi quem? Foi Denis que descobriu quem era ele e denunciou. Não vai fazer nada. Foi Mateus que encontrou a marca da besta e saiu botando na rede social. Não bote esse que é a marca da besta. Não bote esse que é a marca da besta. Pronto, derrubou o sistema. Jesus vai chegar lá e dizer, mas rapaz, por que eu não botei no trono você sempre aqui? Porque se eu tivesse colocado, essa história já tinha sido resolvida. Porque você, pela teoria da conspiração, descobriu tudo. Você é o cara, meu. Então você fica viajando na maionese, isso não vai resolver nada da tua vida. Vai resolver absolutamente nada. Vai encher sua cabeça de coisa de passarinho, quando eles fazem na cabeça do povo, vai encher tua cabeça disso e não vai resolver teu problema.
E você vai deixar de fazer o que tem que fazer, que é o quê? Pregar o evangelho, viver para a glória de Deus, adorar o Senhor. É isso que você foi chamado para fazer. Não fica lá, hackeando o sistema do anticristo para ver quem é o anticristo e avisando o povo: ei, olha a vacina, ei, olha o mouse. Gente, a marca da besta já foi o mouse, a marca da besta já foi o cartão de crédito, a marca da besta já foi o chip de celular, do GSM ou GCM, sei lá, já foi. Agora a marca da besta é a vacina. Vai ser o que depois? Isso levou alguém para o evangelho? Nada disso levou ninguém para o evangelho. Nada disso resolveu o problema. Então precisamos ser conscientes, como diz Silcio, né, o professor Renato, né? Ciente e consciente. E aí, meus irmãos, a gente volta para o trono. Capítulo 4, verso 2, ele diz: imediatamente eu me achei no Espírito. Por quê, meus irmãos? Você não acessa realidades eternas se você não estiver no Espírito. Certo? Ninguém entende as verdades eternas se não estiver no Espírito. Então, eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu. Uma informação importante, irmãos. O livro de Apocalipse, ele não é um livro de Hollywood, não, gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que acha que essas figuras de Apocalipse é uma figura para você, porque João estava preocupado em alguém fazer um filme depois, no futuro. Aí quando fizer o filme, tem que descrever bem as imagens, né? Não, meu querido irmão. O gênero apocalíptico é um gênero literário, não é um gênero cinematográfico. Então, quando ele está descrevendo imagens, ele não está interessado para você ficar imaginando e encontrando as coisas da sua imaginação, não. Ele está narrando símbolos que a forma como ele narra esses símbolos comunicam informações e impactam os leitores. Olha que interessante. Ele vai descrever os elementos numa ordem estranha, mas ele está descrevendo numa ordem de visualização que, se você estivesse na frente dessa cena aqui, você talvez não enxergasse da forma como ele enxergou. Mas ele vai descrever. Quando ele diz então que viu a porta aberta e imediatamente apareceu no céu, ele diz que imediatamente ele viu que havia um trono. Se eu estou aqui, tem um bocado de corre na minha frente e tem um trono lá atrás, no meio, é óbvio que a primeira coisa que eu tenho que ver é o que está perto de mim, né? Mas não. Ele não está preocupado em descrever uma ordem de imagens, no sentido cinematográfico da coisa. Ele está interessado em mostrar para você que a primeira coisa que ele viu foi um trono. Meus irmãos, a percepção do trono é uma percepção que muda toda a imagem do que João vai dizer. Porque é do trono que saem todas as coisas. É o trono que domina a história. É do trono que sai o poder, a realeza, a beleza, a glória, o domínio, a soberania. É do trono que saem todas essas coisas. A percepção que você tem da posição de Deus na sua vida muda totalmente a forma que você enxerga o todo. Porque se você está desesperado, querendo encontrar solução para um problema na tua vida, e você acha que está sozinho, que sua vida está entregue a nada, que você tem que cuidar de você mesmo, se você não correr atrás, não sai do canto, e você tem que resolver o problema, e eu não sei o que eu faço, você fica desesperado, e você vai tentar a primeira solução que vier na telha. Afinal de contas, não tem ninguém no trono da sua vida. Você é o rei, você é o soberano, você é quem tem que resolver a bronca. Mas quando você lembra que alguém está sentado no trono da tua vida e que não é você, a forma como você vai reagir às situações mudam completamente. A maneira como você vai enxergar as coisas muda completamente. Pois alguém está sentado no trono e não é você. Isso tem que mudar a sua vida. Por isso que a primeira coisa que ele vê imediatamente é alguém sentado no trono. O verso 3. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto, é importante isso, semelhante no aspecto. Quando João diz semelhante é porque não existe figura. Meus irmãos, enxergar as coisas eternas, e a gente precisa entender isso aqui, que a imagem enxergada por João, ela não está no tempo,
ela está na eternidade. Já expliquei isso algumas vezes aqui na igreja, a diferença entre eternidade e tempo. Nós estamos presos no tempo. Deus, Ele está na eternidade. O que é eternidade, meus irmãos? Eternidade não é tempo para sempre. Senão, quando a gente for para o céu, a gente vai ficar eternamente fazendo isso. Imagina, hein? E aí, eu vou fazer o que aqui, hein? Que coisa branca, que céu branco. Vamos tocar harpa? Vamos embora tocar harpa. Vamos cantar uma musiquinha? Bora, para passar o tempo. Gente, eternidade não é tempo para sempre. Eternidade é presente eternamente. Nós somos presos no tempo, ou seja, nós lembramos do passado, estamos no presente e não temos controle do futuro. O nosso presente está caminhando para o futuro. E aí o nosso presente se torna passado, porque estamos caminhando para a frente. Não tem como você voltar. O tempo só vai para a frente e nós fomos criados e estamos presos nisso. Até morrer. Quando morremos, então, deixamos o espaço-tempo e entramos numa condição eterna. Eternidade não tem passado, nem tem futuro, tem presente e eterno. Não é tempo. Por isso que é importante você entender isso. Por quê? Porque a visão que João está tendo aqui é uma visão na eternidade. Sabe por quê? Porque você vai ver lá para frente que os anciãos, eles têm coroas e que quando os animais, eles louvam, adoram a Deus, os anciões tiram as coroas e põem na frente. E diz que isso eles fazem sem cessar. Que cena estranha, né? Fica parecendo até um vídeo arranhado, né? Não sei o que lá, não sei o que lá. Não sei o que lá, não sei o que lá. Não sei o que lá, não sei o que lá. A gente vai passar a eternidade fazendo isso, é? Porque a intenção de João não é narrar um fato temporal. A intenção de João é narrar um símbolo eterno. Algo que a minha e a sua mente não consegue compreender. Mas que João, ele está aqui pelo Espírito Santo de Deus narrando verdades por meio de imagens. E elas é quem devem fazer a diferença no teu coração. Então o que está sentado no trono, está sentado no trono eterno, e ele não é isso, ele é semelhante. Não existem coisas nesse mundo que me consiga descrever com exatidão o que eu vi, mas existem elementos nesse mundo que podem dar uma semelhança com aquilo que eu vi. É isso que João vai fazer. Então ele diz, esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Olha que coisa, gente. Ele descreve Deus, o que está sentado no trono, como alguém que semelhante a uma pedra preciosa com cores fortes e vivas, mas que ao mesmo tempo ela parece ser transparente e que essa pedra, quando o sol alcança ela produz cores das mais diversas e um reflexo de arco-íris ao redor dela. É um brilho que se você... Por que essas pedras, quando fazem brincos e coisas, são tão caras? Porque quanto mais perfeita e bela é a pedra, mais ela produz uma glória, uma beleza, uma majestade, que os reis, eles põem na coroa para dizer que são majestosos. Põe no cetro para dizer que são poderosos. E põe nas roupas para dizer que são majestosos. No entanto, esse rei que está sentado no trono, ele não usa roupas de ouro, coroas de jaspe, cedros de sardônio. Ele é esses elementos. Ele é a representação da majestade, do poder, da grandeza, da glória. E ele não é somente isso, ele é semelhante, pois não existe nenhum desses elementos no nosso universo capaz de assemelhar-se à glória, à majestade, ao senhorio, à realeza, ao poder daquele que está sentado no trono. É muito maior do que a minha mente e a sua mente, os meus olhos possam contemplar. E ele continua dizendo:
ao redor do trono havia também 24 tronos. Interessante, porque olha, o que é que vai acontecer? Tem um trono, aí tem 24 tronos. Só que entre os 24 tronos e o trono central vão existir 4 animais. Só que ele não descreve nessa ordem. É estranho isso. Mas isso tem uma noção. Sabe por quê? Porque aqueles animais não são mais importantes do que aqueles que estão no trono. Então, funções diferentes. Mas você vai entender por que ele explica nessa ordem. Entendemos então que agora ele vai explicar que ao redor desse trono haviam 24 tronos. Nele estavam assentados 24 anciãos. E quando ele está se referindo à figura do ancião, ele está se referindo à figura do velhinho. Do velhinho lá. Não. Ancião significa, nas escrituras, alguém experimentado. Alguém que possui experiência. Então, existem 24 homens experimentados, vestidos de branco e com coroas na cabeça, indicando realeza, domínio, indicando que eles têm domínio, governo e autoridade, coroas na cabeça. Um dos símbolos, e eu vou já direto ao ponto, porque eu não vou aqui trabalhar por que eu penso isso, porque o comentarista tal e tal, não, eu vou direto ao ponto. O meu entendimento do que seriam essas figuras e que harmoniza com o que o texto de Apocalipse e o meu entendimento do que a Bíblia toda falaria, é de que esses anciãos, na realidade, são seres celestiais, não são seres humanos, são seres celestiais, que possuem a função de representar de modo sacerdotal, ou seja, sacerdotal é porque eles nos representam diante de Deus. Não como santos, não é isso não, gente. Não é santo, São fulano, são não. Mas são seres celestiais que têm a missão de representar a totalidade do povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Os 12 patriarcas, representando Israel, e os 12 apóstolos representando a igreja, e os 24 ao redor do trono, representando a totalidade do povo de Deus, do passado, do presente e do futuro, pois isso está na eternidade. É interessante a gente entender isso, porque esses elementos aqui, esses anciãos, eles lá para frente, eles também vão ter a função de apontar determinados acontecimentos do livro. Aí você diz, então se ele está apontando, então não é a igreja. Exatamente por isso eles são seres celestiais, porque eles tanto são a igreja e Israel, quanto também eles são aqueles que existem, que existiram e que existirão, simbolizados nos 24 anciãos. A igreja, ela está sendo, vamos dizer, entre aspas, montada. Os eleitos estão sendo chamados. Israel, o tempo de Israel já passou. Ocorrerá algo para Israel no futuro, segundo a minha concepção. Mas esse povo representa a totalidade do povo de Deus. E aí, meus irmãos, entra uma figura importante no verso 5, quando eles do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trovão estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 espíritos. Irmãos, por que ele diz que do trono saíam essas forças? Essas aqui são uma das forças da natureza mais temida por nós. Quem aqui já viu, presenciou um raio próximo de você, sabe muito bem do que eu estou falando. O som, o vento, o barulho, a intensidade, a luminosidade. Uma coisa que você diz assim, meu Deus do céu, por amor de Deus, que coisa poderosa, grandiosa. Algo muito maior que a natureza possui. Poder, símbolo de força, símbolo de poder, usado nos povos antigos para simbolizar o poder de Zeus. Mas aqui ele está dizendo que esses relâmpagos, vozes e trovões saíam do trono, mostrando que o trono é a fonte de todo o poder. O trono é a fonte de tudo aquilo que representa os poderes dessa terra. Ninguém tem poder que não venha do trono. A natureza não tem poder que não venha do trono. Os homens não têm poder que não venham do trono. Toda a fonte do poder soberano vem do trono. Precisamos entender isso. Vem daquele que está assentado no trono. E essas tochas de fogo, as 7 tochas, a gente já viu isso no capítulo 1, representam os 7 Espíritos de Deus, a presença
plena do Espírito Santo diante do trono e em todas as dimensões da igreja, dentro de mim, dentro de você, no universo, aquele que pairava sobre a face das águas. Espírito Santo de Deus representado nessas 7 tochas estão à frente do trono, guiando a história. E aí ele diz o seguinte, que diante do trono havia como um mar de vidro semelhante ao cristal. Se você já teve a oportunidade de ver um lago limpo, de água bem transparente e um lago bem calmo, na frente de uma montanha, você talvez já viu que a montanha está lá, belíssima, paisagem belíssima, mas o lago reflete a imagem daquilo que está acima. Imagina que esse mar de vidro, ele refletia toda a grandeza do que aquele trono tinha. Não existia nada abaixo do trono, não significava que ali era o mundo abaixo do trono, não, mas existe algo sobre o qual aquele trono está, que reflete toda a grandeza, toda a beleza e toda a glória. Era um mar de vidro, era algo que mostrava a beleza, que refletia a beleza de tudo aquilo que estava lá. E aí, meus irmãos, entram alguns elementos que são interessantes aqui. No meio do trono e à volta do trono, no meio e à volta, ou seja, mais próximos do trono, havia também 4 seres viventes. E aí entra uma figura muito estranha. Seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Seres cheios de olhos, por diante e por detrás. Uma figura muito estranha. Imagina, um bocado de olho olhando, piscando e olhando para você. Que coisa estranha, né? Essa figura vai ser repetida mais à frente, esses olhos. Isso significa, na realidade, a presença desses seres contemplando em todos os lugares, um tipo de onisciência nesses seres que não, onisciência e onipresença que não são a de Deus, pois a de Deus, ele não precisa ser cheio de olhos para ver em todos os lugares, ele é Deus, mas esses seres precisam de vários olhos para enxergar todos os lugares e para estar presente em todos os lugares. Então existe algo na característica desses seres que faz com que esses seres estejam presentes em todos os lugares, vejam todos os lugares, estejam conscientes de todos os lugares. Por quê? Vamos continuar. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante, isso é importante, viu? A um novilho, ou seja, um boizinho, né? Um boi novinho. O terceiro tinha um rosto semelhante ao ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. Imagina, um bicho assim, a águia que está voando. O que isso significa, irmãos? Esses seres são seres que estão sendo representados por 4 seres da criação de Deus. E esses 4 seres da criação de Deus possuem características bem interessantes, se você for parar e analisar filosoficamente. O que acontece de fato é que esses seres viventes, eles são chamados seres viventes, ou seja, seres vivos. Sei lá, monstros, seriam monstros, o que seria isso? Na realidade, esses seres viventes, eles representam, meus irmãos, a totalidade da beleza, da sabedoria, da nobreza, da criatividade, da força, da diversidade de toda a criação de Deus, sendo representado em 4 animais, em 4 seres vivos. Esses seres, você vai ver que eles são chamados para proclamarem, a missão deles é essa, proclamarem a glória de Deus, incansavelmente proclamando a glória de Deus. E eles fazem isso como esses seres viventes, representando a perfeição das obras de Deus, que possuem vida, possuem escolhas de adoração, proclamam a sabedoria de Deus, a bondade, a criatividade e a beleza das mãos de Deus. Toda a criação de Deus está representada nesses seres. E esses seres possuem a missão de adoração a Deus. É por isso, meus irmãos, que nós somos chamados como seres criados para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esses seres representam a criação que está gemendo diante de Deus, como Paulo diz. Aqui eles estão em adoração, mas essa criação representada nas cores, na beleza, na natureza, nos animais, no ser humano, na capacidade humana de fazer música,
na capacidade humana de pintar a beleza, na capacidade que o homem tem de pegar uma planta e transformá-la num vaso e colocar na sua casa, cuidar de um bichinho que traz vida para dentro da sua casa, que é criação de Deus. Seres com cores diversas, com uma profundidade de sabedoria, que nós, quando contemplamos a criação, as criaturas criadas por Deus, nós devemos ficar abismados com a diversidade da natureza, com a grandeza da natureza, com a sabedoria da natureza, com essa beleza que proclama a glória de Deus, como o salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento a obra de suas mãos. Um dia declara outro dia. O sol não descansa. Quando o sol sai, ele está girando para voltar de novo e repetir incansavelmente, e mostrar que nós estamos dentro de um sistema terrestre tão bem organizado, com uma engenharia tão perfeita, que isso não pode ter sido obra do acaso, não pode ter sido fruto de uma explosão. O ser humano fazendo esporte, conseguindo fazer coisas impressionantes. O asiático lá que cobra lá o olho e pega lá o cubo mágico e decora e faz sem nem olhar. Você diz, caramba, como é que esse cara fez isso? Habilidade, capacidade. A música, a beleza da música, o que Deus faz por meio dela. O som vibrando, o ar vibrando, as ondas vibrando o ar. E esse som, se eu fizer aqui assim, ó, você vai dizer, isso é barulho, mas se eu fizer isso, você diz, isso já é música. É barulho, mas é barulho organizado. E esse barulho organizado tem beleza, tem grandeza, tem sabedoria, tem inteligência, tem comunicação. A alma do músico comunica a alma do ouvinte por meio dos sons que ele propaga, com emoção, com alegria, com tristeza. Isso é a sabedoria de Deus, é a beleza da criação. Esses seres então representam a totalidade de tudo aquilo que Deus fez, faz e que glorifica o seu nome. Esses seres estão diante do trono, proclamando a glória de Deus eternamente e incansavelmente. O ruim de tudo isso, irmãos, é porque enquanto nós deveríamos celebrar a beleza da criação de Deus, o que é que o pecado faz? Traz uma Anitta, uma música horrível. Traz uma música velha dessas que fica pum, 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 horas e horas. Que inteligência tem essa música? Que beleza tem, que arte tem ali? Tá lá, ó. Tá ouvindo? Aqui a gente dá para ouvir uma. Tenho certeza que tem um bocado de cara tomando cachaça ao redor disso. Vai olhar lá Bach, vai olhar Beethoven, vai olhar a complexidade do que aqueles homens faziam, vai olhar a arte da nossa música, da MPB antiga, vai olhar a poesia das vozes, vai olhar a grandeza das vozes, vai ver, ou seja, quando você está cantando e tocando aqui, você está usando a criação de Deus. Suas cordas vocais não são suas, foram dadas por Deus. A habilidade para tocar um instrumento foi Deus que te deu. As obras de Deus proclamam a beleza de sua sabedoria, e devemos exaltar isso. Devemos glorificar a Deus pelas suas obras, pela sua grandeza. E essa criação, irmãos, o que é que está acontecendo com ela? O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versos 18 a 23, ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, nós nos manifestarmos em glória. Porque a criação, essas criaturas, ficou sujeita à vaidade, ao pecado. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A criação está sofrendo, irmãos. A natureza está morrendo. Você já viu um incêndio, os animaizinhos correndo da floresta? Porque alguém tocou fogo, porque queria vender? Porque queria ganhar mais dinheiro? Você já viu esses animais, um cavalo? Uma vez eu vi um criador dizendo isso, que tem gente que acha mais barato você usar o cavalo até ele morrer do que alimentar ele. E você usa o bicho e bate nele e vai até ele não aguentar mais e morrer. E você joga ele num canto lá e deixa ele morto lá. Isso é o que o homem está fazendo com a criação de Deus, com a beleza da criação de Deus, com
com a grandeza do que Deus fez e disse ao homem: toma, é para você. E aí nós vemos que ele diz aqui, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção, a libertação dessa carne que está envelhecendo, que vai descobrindo doença a cada dia, que a mente já vai deixando de funcionar como deveria, que o sono já não é mais o mesmo, e o meu espírito geme dizendo: eu quero ser liberto para algo maior, eu quero ir para algo maior do que eu, maior do que essa existência desse mundo. E aí, meus irmãos, são esses seres que estão lá, fazendo o quê? E os quatro, verso 8, os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite. Olha o que esses seres faziam, proclamando. É isso que a criação faz, gente. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E aí, meus irmãos, o povo de Deus representado diante do trono ali por aqueles anciãos, o que devem fazer diante da adoração da criação que foi feita por Deus para adorar continuamente, incessantemente, mostrando a sabedoria, a inteligência e beleza. Você, meu irmão, hoje acordou pela manhã, agradeceu o teto que você tem, a água que chegou até você porque alguém conseguiu uma técnica para engarrafar a água, e essa técnica veio da inteligência e da engenharia, que veio da inteligência dada por Deus. Você tem enxergado a criação como dádiva divina, você tem agradecido a Deus pelo dom da vida, pela alegria de estar aqui hoje, adorando ao Senhor, porque a nossa reação diante da criação que é perfeita, bela e está constantemente, incansavelmente mostrando a grandeza de Deus, a lua, as estrelas, o mar, ele sobe e desce, as ondas elas vêm incansavelmente, o movimento dos mares, o movimento do ar, as estações do ano estão constantemente nos alimentando, fazendo as chuvas, a água sair de um canto para o outro, para não faltar água para você. E na hora que está buqueirão secando e a gente dizendo: ai meu Deus, vai ser uma crise, Deus vai lá e manda chuva de novo, para justos e injustos, e a criação dizendo: Deus domina, o Todo-Poderoso domina todas as coisas. Você tem consciência disso? Ou você usa a criação como aquele que está: eu não quero nem saber. Você agradeceu pela comida que o teu pai pôs na mesa hoje, pelo trabalho que ele fez para obter essa comida e trazer para a tua mesa? Ou você simplesmente comeu e disse assim: comida velha ruim, eu não quero isso não. Como você tem vivido a sua vida? Porque diante da grandeza da criação de Deus, da bênção da criação de Deus, do ar que você respirou hoje, da cama que você dormiu, da roupa que você vestiu, da água que você bebeu, da beleza, da grandeza, da realeza, da glória de Deus manifesta em todas as coisas, é diante disso que a reação que devemos ter é essa. Verso 9: sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está assentado no trono, ao que vive para todo sempre. Toda vez que eles faziam isso, verso 10, os 24 anciões se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam suas coroas, reconhecendo o governo daquele soberano. O teu trabalho é a responsabilidade que Deus te deu, é a coroa que Deus te deu. Você tem a consciência de que o fruto do teu trabalho deve ser depositado aos pés do Senhor. O teu trabalho deve resultar em adoração a Deus. A tua vida deve resultar em adoração a Deus. Você tem consciência disso? Porque eles se prostravam e colocavam as coroas diante do trono, dizendo, verso 11: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória,
a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Deus, meus irmãos, é adorado por seus atributos. Devemos nos encantar com o ser eterno de Deus, cair em adoração plena por Ele ser quem Ele é. Esse é o grande alvo da existência, adorar a Deus. Este é o processo, não é por obrigação. Da mesma forma que se alguém te ajuda e você diz, obrigado, estou grato pela tua ajuda. Você não faz isso porque você é obrigado, mas você é constrangido diante da bondade daquela pessoa de dizer, obrigado, o que eu posso fazer por você? Obrigado pela tua bondade comigo. Você faz isso diante de Deus? Ou você é ingrato, reclamão, vive reclamando da vida? Não, eu vou sair dessa cidade, vou para aquela cidade para ver se melhora a minha vida. Não, vou sair desse emprego, vou para aquele emprego para ver se melhora a minha vida. Não, vou arrumar outro casamento para ver se melhora a minha vida. Não, vou arrumar outro filho para ver se melhora a minha vida. Ah, se meus filhos crescessem, fossem embora para melhorar a minha vida. Ou seja, você não vive a vida, você reclama da vida. A coroa que foi posta na sua cabeça, você simplesmente despreza. Não adora, não devolve, não diz obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, Tu és digno, Senhor Deus, de receber a glória e a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Esse processo, meus irmãos, não é obrigação, é uma consequência da realidade, é uma consequência de uma visão do trono, é uma consequência de estar centrado naquele que vive eternamente sentado no trono. Meus irmãos, é uma necessidade que surge de um coração que contempla o que há de mais belo e glorioso no universo, Deus. Você crê na soberania do que está sentado no trono? Pois crer e descansar nisso é o grande combustível para a verdadeira adoração. Tudo vem do trono. Primeira visão, ela vem do trono. E o que vem do trono leva então os anciãos a adorarem. Eternamente a adorarem o que está sentado no trono. Quando aprendemos a entender que o melhor lugar do mundo é diante do trono do Todo-Poderoso. Você pode estar em casa e estar diante do trono. Você pode estar viajando com sua família. E o teu coração está em adoração a Deus. Você já passou por isso? Você está viajando. Aí você está lá no carro, esperando, aí você olha para a natureza, olha para um pássaro, olha para uma coisa, você fala, mas pai, coisa bonita, coisa linda. E você tem aquela experiência, aquela gratidão a Deus, oh Deus, obrigado por eu ter visto isso. Ou você simplesmente vê e diz, você ignora a beleza da criação de Deus, ignora a forma como Deus fez você, o que Deus te deu, o que Deus te dá, você ignora. Meus irmãos, ao entender que o Todo-Poderoso está no trono, a gente não vai desejar mais nada nessa vida, a não ser estar com o coração diante do trono. Esse é o alvo da nossa eterna adoração. E é isso que vai acontecer no céu eternamente. As coroas, nós vamos depositar aos pés do que está sentado no trono e dizer, Senhor, eu vivi 80 anos da minha vida antes daquele acidente que me levou. Mas foram os 80 anos mais bem vividos na Tua presença. Deus, eu vivi 20 anos da minha vida. Morri jovem. Mas foram 20 anos recebendo das Tuas mãos tanta maravilha e tanta beleza. Toma a minha coroa, Senhor. Deus, eu vivi muito. Eu vivi 110 anos. Eu alcancei todas as etapas. Eu fui criança correndo com as outras crianças. Me tornei adulto, trabalhando, ralando, criei meus filhos. Depois eu vi tudo isso, a força ia embora. Me vi cansar. E num dia que o Senhor me chamou, eu estava farto, cansado da vida. Mas foi uma vida vivida diante de Ti. Tive problemas, tive dificuldades, mas nunca deixei de ver que o Senhor estava sentado no trono. E era de lá que eu Te adorava. Porque o Senhor estava lá,
no trono. Sabe o que é que você faz, meu querido irmão? Você busca no teu filho essa adoração. Você busca no teu trabalho. Você busca no dinheiro, no sucesso, nas férias. Vamos fugir para outro lugar, baby. Vamos fugir. Onde quer que você vá? É assim? A gente faz isso. Sabe por quê? Porque o nosso coração não sabe repousar diante do trono. E esse trono não está no lugar, está em todo lugar. Porque as obras dele proclamam a glória dele dia e noite, dia e noite, dia e noite. Quando você aprender o que é isso, e você chegar diante do trono, lá na eternidade, quando nós partirmos desse mundo, você vai dizer, meu Deus, como eu perdi tempo, nos 80 anos que eu vivi lá, como eu perdi tempo sem te adorar ali. Foi um tempo perdido da minha vida. Deveria ter te adorado mais. Isso tudo é muito maior que a nossa mente pode enxergar. E muito mais do que a gente pode desejar. E é essa visão, irmãos, que nos introduz a todo o restante do livro de Apocalipse. É no sofrimento do povo de Deus, na perseguição, em toda a tribulação que o livro vai apresentar, que Deus está querendo dizer, não esqueça o que está assentado no trono. Não esqueça o que está assentado no trono. Não esqueça, pois Ele é santo, santo, santo. Ele é digno de receber a glória, a honra e o poder. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, nos ajuda, Senhor, a termos essa visão que glorifica o Teu nome, Senhor, que exalta o Teu nome, Senhor, que nós possamos adorar o Teu nome, Senhor. Ó Pai, se nós pudéssemos entender a grandeza, nós saberíamos, Pai, que fazemos tão pouco, descansamos tão pouco, Pai, na água da vida. Nos ajuda a encontrar esse descanso, a sermos gratos por tudo, até pelos espinhos na carne, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso a gente deve se gloriar, porque somos dependentes de Ti, Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus. Chamou meu coração, não fez um